próximo componente que nós vamos ver então é o modal. O modal é uma caixa de diálogo que ela é exibida em uma janela, como se fosse uma janela de pop-up na página atual. Então é algo bem interessante de utilizar na hora que você quer exibir uma mensagem para o usuário, colocar um aviso, um alerta, ou até mesmo exibir um formulário de cadastro, de inclusão de registros no banco de dados e assim por diante, sem ter a necessidade de enviar a pessoa para uma outra página, para um outro site, né, ou uma outra página no seu site. O modal é muito utilizado naquelas aplicações com Ajax, que aí evita eu ter que ficar trocando de página toda vez que eu quero executar uma operação no banco de dados. Então, no caso de um cadastro de usuários, eu não preciso de uma página HTML para fazer um formulário, né? Eu posso fazer isso dentro de um modal. Isso é bem interessante. Então vamos começar aí a conhecer esse componente. O modal, ele tem 3 áreas, né? O cabeçalho, o corpo e o rodapé. Então aqui eu peguei um modal bem simples, onde nós temos aí a parte do cabeçalho, a parte do corpo e a parte do rodapé. Como que nós definimos o modal? O modal ele é definido por várias divs, né? Então, o div class modal define o seu modal. ID modal exemplo é a identificação do seu modal, porque quando eu clicar no botão aqui, ó, nesse botão exemplo, eu vou exibir esse modal exemplo. Em seguida, uma div class modal dialog. E aí nós começamos uma terceira div, que é o modal content, que vai ser o conteúdo do modal. Dentro dessa div modal content, ó, nós temos uma div modal header, para ser o cabeçalho do modal. Uma outra div modal body, que é o corpo do modal. E uma terceira div, que é o modal footer, que vai ser o rodapé. Essa div encerra a div modal content, essa encerra a div modal dialog e essa div encerra a div modal. No modal footer, você pode escrever o que você quiser, né? Eu coloquei um botão, que é o botão fechar. Modal body também. E aí no cabeçalho, modal header, o que você vai fazer? Existe uma classe, né, modal title, que vai definir o título do modal. Então no cabeçalho, no componente que você vai utilizar como título do modal, você deverá colocá-lo na classe modal title. O modal é um componente assim relativamente complexo no sentido que ele vai estar consumindo, né, várias classes. Como que você tem um exemplo básico de um modal? Você pode olhar lá no site do Bootstrap mesmo, ou lá no W3 Schools. Lá tem um exemplo de modal. Então, é interessante a gente começar para conhecer esse componente com o modal mais básico. Aqui nós temos o código do modal, que é praticamente esse que eu expliquei para vocês. E o que tem a mais aqui, tem no meu também, é o botão que você vai utilizar para acionar o seu modal, ou seja, para exibir o modal. É um botão comum, né? Então, button type button, a estilização do botão, data toggle, qual que é o componente alvo, né? O componente alvo é o modal. E o data target, qual que é o alvo, né? Qual é este componente modal? Porque você pode ter vários modal, vários componentes, né, do tipo modal. É o que está identificado pelo ID que você colocou lá no modal, ó. Então, assim como a gente já estava fazendo em outros componentes, aqui também o data target, ele indica o ID do modal que você quer exibir. Então, aqui é o modal exemplo precedido da
cerquilha, né, da hashtag. Isso aqui vai acionar o seu modal. No site do W3 Schools é bem interessante porque você pode testar o funcionamento do exemplo mesmo sem ter implementado o exemplo. Então você pode alterar o código aqui da maneira que você quiser. Pedir para executar. E aqui é o botãozinho que vai abrir o modal. Tá vendo? Esse texto aqui foi eu que adicionei. Então você pode testar aqui o comportamento do modal. Funcionou o código, o que você pode fazer? Copia e cola lá para a sua aplicação. Bom, e aí nesse exemplo, né, com o modal, o que a gente faz? A gente pega um modal simples, que é esse, e melhora ou adapta este modal de forma que ele atenda às nossas necessidades, que é o que eu fiz aqui, ó. Você vê que esse modal está bem mais elegante, né? Tem muito mais componente, tem 2 botões, é um modal mais real. Então vamos começar a ver alguns comportamentos do modal. Uma vez que ele já tenha funcionado, você pode adicionar, aqui já até está, né, um efeito no modal. O efeito ele vai ser colocado pela classe Fade. Deixa eu tirar ele aqui, que ele já está com efeito. Então, ó, aqui nós temos o modal sem o efeito. Ó, você clica aqui, ele simplesmente aparece, tá vendo? O modal com efeito é como se ele surgisse aqui de cima. Então, adicionando a classe Fade na div de definição do modal, você consegue ter esse comportamento aqui, ó, um pequeno efeito, como se ele surgisse aqui do topo da tela e se posicionasse na região correta. E outra coisa interessante é colocar uma rolagem no modal. E aí a rolagem você define, né, você coloca ela lá na classe que define o tipo do modal. Então aqui é o modal dialog, e aí ele vai ser um modal dialog scrollable, né? Ele vai possuir uma rolagem. Isso aqui é bem interessante. Eu vou tirar aqui do meu, que como é um modal que tem mais componentes, fica melhor para a gente visualizar. Então vamos imaginar que você tem um modal maior. E aí, o que acontece? Ele não consegue ser exibido inteiro na sua página. E o que o usuário vai ter que fazer? Ele vai rolar a página. Aqui eu estou rolando a página, ó, e aí o modal está sendo o quê? Acompanhando essa rolagem. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos colocar a rolagem no modal. E aí isso melhora demais a visualização. Então eu vou voltar aqui à classe de rolagem, que é essa aqui, ó, modal dialog scrollable. Vou reler a página, pedir para exibir o modal. Deixa eu ver se eu salvei aqui, acho que eu não salvei. Não. Pronto. Aqui eu peço para exibir o modal, ó, e aí qual que é a característica? Eu não rolo a página mais. O modal ele é exibido o cabeçalho e o rodapé, e o corpo do modal agora ele possui a rolagem, tá vendo? Então fica muito melhor para o usuário você exibir um modal desse tipo aqui, que possui a rolagem, do que um modal que não é exibido na sua totalidade, ó. Vou tirar a classe da rolagem, reler a página, pedir para abrir o modal, e aí eu perco aquela parte do rodapé, tá vendo? Aí o usuário vai ter que rolar a sua página para ele poder acionar os botões. É mais um recurso aí que nós temos para estilizar o modal.
Além disso, nós podemos definir os tamanhos do modal. O modal pequeno, a classe modal SM, também colocado lá junto com a div que você define o tipo do modal, tá vendo? Modal dialog, modal SM. Você pode definir o modal grande, modal -LG, ou um modal muito grande, modal XL. Vamos fazer esses testes aqui com esse modal, ó. Aqui, como eu não defini nada, ele é o modal padrão, né? Vamos definir aqui, então, o modal SM, modal pequeno. Vamos reler a página, pedir para exibir novamente. E olha lá, ó, o tamanho da caixa mudou, tá vendo? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui para a gente comparar os tamanhos. Então aqui eu tenho o modal SM. Vamos colocar mais um que é o modal padrão. Vou tirar aqui o tamanho do modal. Aqui eu vou ter o modal padrão. Modal pequeno. Modal padrão. Vamos colocar aqui um modal grande agora. Então, ó, modal LG. Olha a diferença. E aqui eu vou colocar um modal extra grande, XL. Deixa eu aumentar aqui a página para ver se dá o efeito. Então, ó, modal pequeno, modal padrão, modal grande e o modal extra grande. Por que você talvez precisaria definir o tamanho do modal? Justamente em função da quantidade de informações que você vai disponibilizar no modal, né? Visando sempre facilitar a navegação do usuário. Então vou fechar aqui. Opa, fechei uma a mais. E vou deixar o meu modal aqui, ele padrão. Perfeito. Uma coisa interessante é que aqueles mesmos recursos do layout, de você definir a forma de apresentação dos componentes em função do tamanho da tela, ela também funciona no modal. Então aqui, ó, eu tenho um modal que em telas médias ou maiores, ele é exibido dessa forma aqui, ó. A primeira linha, duas colunas com 6, dois componentes ocupando o espaço de 6 colunas. A segunda linha, um componente ocupa 8 e o outro ocupa 4. A terceira linha, 3 componentes ocupando 4 colunas. A quarta e quinta linha igual à primeira, né? Os componentes ocupam o espaço de 6, e essa última linha igual à terceira. Os componentes ocupam o espaço de 2. E aí você pode colocar, neste caso que é um formulário, qualquer elemento HTML de formulário dentro do modal. E aí eu defini o seguinte: para telas pequenas ou muito pequenas, aqui ó, tela média, tela pequena. Para tela pequena ou muito pequena, cada elemento do modal é exibido em uma linha.
visando facilitar a navegação do usuário. Então, tela muito pequena, mudou para tela pequena, tela média, tela grande e tela extra grande. Aqui já mudou para grande, ó. Como que eu sei? Porque mudou o posicionamento aqui do cabeçalho, ó. Tela grande, tela extra grande. Olha lá, mudou. Extra grande, grande. Média, mudou de novo. Pequena. E o extra e muito pequena, né? É o comportamento do container fluid. Então, a atividade dessa aula vai ser você construir um modal responsivo de acordo com essas duas figuras, né? A figura 1 é o modal exibido em telas médias ou maiores. E a figura 2 é o modal exibido em telas pequenas ou menores. Então, vou encerrar essa aula por aqui. E a próxima aula nós vamos falar sobre cards. É o último componente Bootstrap que eu quero abordar. Um abraço a todos e bom trabalho!